e dispensando 90% do adubo. Agora vocês façam uma conta rápida. 700 milhões de dólares que o Brasil gastou importando adubo nitrogenado. Se a gente importar só 10% disso, 70 milhões. A gente economiza 630 milhões por ano. Nós gastamos 4 milhões para fazer esse sequenciamento de genoma. Com mais 5, a gente transforma isso num empreendimento industrial, digamos assim. Damos escala, fazemos isso transformar num negócio. Com 9 milhões de investimentos, você tem um retorno de 630, um ano depois. Isso não tem droga. Nenhum outro negócio dá tanto quanto ciência e tecnologia. Nós estamos financiando também, nesses 2 anos, pouco dinheiro para a área de tecnologia, mas a gente financiou um grupo do Rio para terapia celular. Hoje é o maior laboratório do mundo em terapia celular. Nenhum de vocês precisa mais operar coração. Todas as doenças do coração hoje, você resolve em menos de 24 horas, pegando uma célula, tronco, desenvolvendo ela de um determinado jeito, botando no seu coração. Ela vai regenerar as células que já estão com muita gordura, você tira, não precisa nem operar. Em vez de você ficar 30 dias no hospital, você fica 24 horas. Aquele negócio de investimento em ciência e tecnologia, o retorno é o dobro de infraestrutura. Quanto mais você investe em conhecimento, ciência e tecnologia, você pode investir menos nas outras coisas. É o ganho. Eu estou querendo dar esses exemplos para mostrar isso. Investiu aqui, ó, gluconacetobacter de azetrofículos, é 630 milhões de dólares para o país, em um ano, e no segundo ano, e no terceiro, e no quarto, e no quinto. É o Brasil. Nós sabemos. O problema é a inovação. É transformar esse conhecimento em inovação, ação. Quer dizer, transformar conhecimento em benefício para a sociedade, em produto, em serviço. Se nós não temos essa capacidade. Só para vocês terem uma ideia, mais uma vez, números. Apesar de o IPEA fez uma pesquisa mostrando que as empresas brasileiras que inovam são 1,7% das empresas brasileiras inovam. O que significa dizer que 98,3% das empresas brasileiras não inovam. Esse 1,7% que inova é responsável por 25% do faturamento. O que a gente está esperando, pô? Para dobrar o número de empresas que inovam, para produzir mais riqueza, demandar um trabalho mais qualificado. Hoje nós formamos 8 mil doutores no Brasil. Nós não temos emprego para esses caras. Eu sou contra aumentar o número de bolsas para doutor no Brasil. Meus amigos vão bater nisso. Para quê? Hoje, a quantidade de cara que se forma e vai ser caixa do Banco do Brasil, que passou num concurso, que vai ser padeira, doutorado em química, talvez ela use alguma coisa na padaria dela. Mas é um desperdício para o país, 8 mil doutores para trabalhar aonde? As empresas brasileiras não demandam trabalhador qualificado. Nós temos que fomentar isso, para dobrar esse número de empresas que inovam, para poder ter demanda. Nós queremos absorver essas pessoas, queremos formar mais gente. Mas para isso a gente tem que derrubar esse último mito. Ah, não, o dinheiro para incentivar a inovação no Brasil, dos fundos setoriais, tem que ir para as empresas, porque as empresas que inovam não são as universidades. Não é a empresa, não é o ambiente que nós temos que criar. As duas maiores inovações do final do século passado, a internet e o sequenciamento do genoma humano. Qual foi a empresa que fez elas? Nenhuma das duas foi feita por nenhuma empresa. Foram redes de pesquisadores, envolvendo empresa, setor público. Esse é o caminho para se criar um ambiente propício à inovação. Não é estanquizar, o dinheiro é só para a empresa ou é só para a universidade, é fomentar essa aproximação. Esse é o terceiro dilema, como transformar conhecimento em valor, que para mim, o Pelé está aqui, porque nós fazemos o mais difícil, a bola está na marca do pênalti. Nós produzimos conhecimento, apesar de investir só 1% do PIB em ciência e tecnologia, apesar de ter pouco doutor, eu falei que 8 mil, eu sou contra aumentar o número de bolsas, mas na Espanha formam 40 mil, gente. Uma Espanha que é um país menor que o Brasil. Coreia tem 1/4 da população brasileira, forma 50 mil doutores por ano. Nós devíamos estar formando muito mais. O problema é que o nosso modelo econômico não demanda mais gente qualificada. Para trabalhar no meio da rua, ou apertando parafuso numa fábrica que fica
aquele trabalho repetitivo, precisa de doutor para quê? Só se eu quiser inovar, só se eu tiver uma outra estratégia de desenvolvimento para esse país. O caminho é aproximar. O professor Pardal que inventou, que teve aquela luz, que descobriu lá que a tinta no... Ele não vai ser um bom empresário. Esse negócio de incubadora de empresa é um caminho possível, ou seja, um pesquisador descobre uma tinta que não enferruja, aí a gente bota ele numa incubadora de empresas dentro da universidade, aí ele monta uma empresinha dele e vai começar a vender tinta. Esse caminho é raríssimo. Um professor Pardal que se transforma num bom empresário. Normalmente vai ser um péssimo empresário. Vai falir. O caminho não é esse. O caminho é botar esse cara em associação com um verdadeiro empreendedor, com um empresário. Juntar investidor. Cara de marketing para vender a ideia dele, porque ele não sabe vender a ideia dele, ele é um pesquisador. Ele sabe falar daquela coisa complicada, aquele discurso complicado, hermético. Temos que botar um cara de marketing do lado dele para... Isso que eu estou falando aqui, o MIT faz nos Estados Unidos, não é nenhuma novidade. No Brasil, nós não temos essa agência para fomentar essa articulação entre empresário, entre investidor, entre o cara de marketing, o cara de direito para registrar o direito autoral, para registrar a patente, em vez do cara sair publicando o artigo, só publicar o artigo depois que ele tiver registrado a patente, senão ele está contando para os outros o que tem que fazer, que nem o cara do Butantan lá que fez o... Então, existem maneiras de se resolver isso. Bom, e com relação ao governo, eu acho que claramente nós temos que mudar. Tem um livro que eu escrevi o prefácio, que eu acho no site do CRI, depois tem como comprar ele, chamado Brasil Eficiente, Brasil Cidadão, exatamente mostrando 3 exemplos onde o Estado é eficiente, eficaz e contribuiu para aumentar a cidadania. Primeira coisa, alguns mitos também para a gente mudar o olhar em relação ao Estado, né? Tentando ser mais concreto daqui para frente. Primeiro mito é isso, o governo faz tudo sozinho, o governo não faz mais nada. Na minha opinião, o governo não vai resolver nenhum problema sozinho. Saúde, educação, segurança pública. Para mim, inclusive, devia mudar o nome de Poder Executivo para Poder Articulador. A grande capacidade de um bom governo, para mim, é aquele cara capaz de articular com as várias áreas dentro do próprio governo que podem contribuir para aquele tema, articular federal, municipal, articular com a sociedade civil, terceiro setor, com as ONGs. Só assim a gente vai resolver os grandes problemas. Não vai ser o governo sozinho que vai resolver o problema da educação, da segurança pública. Tecnologia é suporte, ela não pode vir na frente. A tecnologia não é a solução dos problemas, ela ajuda no processo. Nós temos que planejar. Não podemos resolver, tomar decisão só quando o problema apareceu. Nós temos que... Esse é um grande dilema. Porque como é que alguém vai atacar o problema da educação sabendo que isso não vai dar resultado daqui a 4 anos quando ele vai tentar a reeleição? Como é que ele vai poder capitalizar politicamente isso? Esse é um desafio para nós que estamos pensando em política pública, e não dá para ignorar isso. Ah, não, mas isso é coisa de político, não pode ser assim. É assim, nós temos que lidar com isso, com essa realidade e pensar em como mostrar resultado, né? E mostrar que esse é o caminho, que é a longo prazo, claro, mas que tem que ser dado esse espaço. Né? Complicado, mas é possível. E derrubar esse mito de que porque é público tem que ser ineficiente, ou que para aumentar a cidadania tem que diminuir o poder do Estado. Tudo balela, a gente vai ver. Para mim, o que a gente tem que fazer? Primeiro, foco do cidadão. Isso não é discurso. Vou dar um exemplo concreto. Abrir empresa. Alguém aqui já tentou abrir empresa? É um inferno. Só superado pela tentativa de fechar a empresa. O inferno é muito pior. Você demora muito mais tempo tentando fechar a empresa, e por isso tem muita gente que deixa o negócio para lá e demora 150 dias. A gente chamou lá na COP um cara do MIT que explicou o seguinte, olha, os nossos alunos se formavam aqui em Boston, região lá dos Estados Unidos, e iam abrir suas empresas na Califórnia, no Vale do Silício. E a gente fez uma pesquisa